Oi, galerinha, tudo bem com vocês aí? Vamos para mais uma aula? A aula hoje é de história e o assunto é latifúndio, monocultura e escravidão. Vocês se lembram que a gente estudou do latifúndio, que era uma grande propriedade de terra que poderia ser ou não cultivada. Então, latifúndio é uma terra muito grande e nela há uma plantação ou não. Mas o que nós vamos falar hoje é a monocultura, que é o item que vocês ainda não tinham ouvido falar. A monocultura é o cultivo intensivo de um único produto em latifúndios. Então lembre-se assim, latifúndios são terras enormes, fazendas enormes, e nesses locais são feitas apenas a produção de um único produto, o cultivo, no caso, de um único produto. No caso aí, a cana-de-açúcar e a soja. Lembra que eu tinha falado para vocês que o Brasil é o maior exportador de soja? Então, no latifúndio, que são terras enormes, só tem uma única plantação que se chama monocultura, tá bom? Agora vamos recordar algumas coisas sobre a escravidão no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles fizeram os índios de escravo. Olha lá as figuras. Mas os índios não aceitaram, lembram? Eles se recusaram, eles lutaram e não quiseram ser escravos. Então, o que os portugueses fizeram? Trouxeram os africanos para trabalhar em suas lavouras. Olha lá a cana-de-açúcar. E nas grandes terras brasileiras, que é aquele latifúndio, grandes terras, foram plantadas a monocultura de cana-de-açúcar. Plantaram somente canas-de-açúcar em muitos espaços. E para o plantio e a produção da cana-de-açúcar, que era feita lá nos engenhos, olha lá a figura, plantação e o engenho fabricando o açúcar, os portugueses precisaram então de muita mão de obra, que no caso foram os escravos, os negros. Muito triste, né? Mas olha que terrível. A escravidão no Brasil durou por mais de 3 séculos, mais de 300 anos os escravos trabalharam no Brasil. Incrível você imaginar como uma pessoa pode escravizar a outra e fazer ela trabalhar de forma tão terrível. Mas essa é uma parte da nossa história que infelizmente ocorreu e não podemos deixar repetir. Mas o importante é vocês se recordarem o que é latifúndio e monocultura. Então, latifúndio, uma grande quantidade de terra, olha lá a quantidade, e um único produto que é a monocultura, tá bom? Então vamos agora. Além da cana-de-açúcar, os portugueses também cultivaram no Brasil o fumo, o algodão, a borracha látex, que é retirada lá das seringueiras, né? E o couro bovino. Além de utilizar isso para o consumo próprio, eles também utilizavam muito para exportação, assim como a cana-de-açúcar, e enriqueceram muito com as riquezas do Brasil. Tinha também uma outra exportação que eles faziam, que se chamavam as drogas do sertão. Nossa, será que era coisa ruim essas drogas? Não. As drogas do sertão, como os portugueses chamavam, eram o quê? Os recursos, as riquezas que eles descobriram na floresta amazônica. Então, assim que eles descobriram isso, eles começaram a utilizar para exportação. Olha lá, o cacau, o cravo, a canela, a baunilha, a castanha do Brasil, entre outros. Então, os portugueses chamavam de drogas do sertão, que eram esses produtos nativos do Brasil e que não existiam lá na Europa, e por isso atraíram muito o interesse lá dos europeus. Só que lá na Europa eles conheciam isso como novas especiarias. E vocês sabiam que esses recursos eles foram utilizados desde a época da colonização e são explorados até os dias de hoje? É a nossa Amazônia, olha quanta coisa boa ela nos oferece, mas devemos usá-la com sabedoria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e agora tenham bons estudos.